Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Pregação de hoje: o que é a liberdade que temos em Cristo? Façamos a leitura do versículo base desta pregação. Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. A pergunta que fica: o que é esta liberdade que nós temos em Cristo? Em primeiro lugar, meus irmãos, liberdade não é fazer tudo o que queremos, pois quem faz tudo o que quer torna-se escravo dos seus desejos. Na realidade, a pessoa que faz ou procura fazer todas as suas vontades, esta pessoa está aprisionada. Falta-lhe autocontrole, falta-lhe domínio próprio, sobra-lhe cobiça e insatisfação. Vocês podem perceber que às vezes crianças que são criadas em um meio onde há muita abundância, muita fartura, tornam-se muitas vezes adolescentes, adultos insatisfeitos, tristes, ansiosos, depressivos, porque somente Deus pode preencher o vazio que temos em nossa alma. Sempre quando a gente tenta preencher com alguma outra coisa, nós estamos errando o alvo. Por isso a adoração, ela é devida a Deus. Só que nós já fizemos estudos mostrando, como o ser humano acaba tornando-se muitas vezes idólatras, idolatrando pessoas, idolatrando a carreira, idolatrando o dinheiro. A avareza é considerada na Bíblia como idolatria. É interessante porque muitas vezes o ser humano ele acaba se adaptando melhor na escassez do que na fartura, do que na abundância. A gente costuma dizer que Adão e Eva caíram no paraíso. Eles ficaram insatisfeitos de certa forma, porque eles podiam acessar todas aquelas árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente chegou até Eva e instigou Eva a comer justamente daquele fruto proibido, do único que ela não poderia acessar. Então, de certa forma, ela se sentiu insatisfeita com todo aquele paraíso, com todas aquelas árvores, aqueles alimentos, aquela beleza natural, e foi lá, no meio da fartura, acessou o único que ela não poderia. E Jesus venceu no deserto. Então é melhor o deserto com Deus do que a terra prometida, do que o paraíso sem Deus. Por isso que Moisés tinha essa consciência. Se a tua presença não estiver conosco, eu não vou. Moisés tinha essa consciência que era melhor ficar com Deus no deserto do que numa terra que mana leite e mel sem ele. Portanto, meus irmãos, aquela pessoa que faz ou que procura fazer todas as suas vontades, ela está num ciclo vicioso, numa prisão mental, porque ela nunca vai chegar à verdadeira satisfação. Pelo contrário, ela vai decaindo cada vez mais. A gente vê o exemplo desses jogadores de futebol que se envolvem em vários problemas,
em festas, em bebedeiras, em orgias. Eles nunca estão felizes, muitas vezes acabam arruinados, perdem tudo, acabam até com um destino assim bem diferente do que poderia acontecer caso eles se convertessem. Então, para esse tipo de pessoa, está faltando domínio próprio, está faltando autocontrole, está sobrando cobiça e insatisfação. Isso não é ser livre. Quem faz ou busca fazer todas as vontades, na verdade é escravo dos desejos. Podemos dizer que uma pessoa nessas condições é escrava das suas concupiscências, dos seus vícios, das suas cobiças, medos e também escrava da sua ansiedade, aquela ansiedade que nunca passa. Alguém assim ainda se encontra em cativeiro. Jesus veio para quebrar esse cativeiro e nos livrar da morte eterna. Como profetizou Isaías a respeito do Messias, Isaías 61, versículo 1, parte B, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Então Jesus veio para cuidar das pessoas que estão com o coração aflito, daqueles que são pobres de espírito. Ele veio trazer, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Nós já vamos entender do que se trata essa prisão, esse cativeiro. É muito relacionado à nossa mente, é muito relacionado à questão espiritual. Vamos pegar aqui Isaías 42, versículos 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Nós sabemos que Jesus curou, literalmente, cegos, deficientes oculares. Porém, meus irmãos, muito mais, ele fez que caíssem as vendas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, espiritualmente falando. Por isso que está dito: eu, o Senhor, te chamei em justiça para abrir os olhos dos cegos. Tanto literalmente as curas milagrosas que ele fez, até mesmo porque isso era um sinal de uma profecia messiânica, mas também no sentido, principalmente no sentido espiritual, para tirar da prisão os presos. Nós não vemos no Evangelho Jesus literalmente libertando presos do cárcere. Nós vemos no livro de Atos Pedro sendo libertado da prisão, por exemplo, mas o próprio Jesus, ele tirou da prisão os presos nessa prisão no laço do diabo. Ele nos libertou do engano, do laço do diabo. Ele nos libertou do cárcere para abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Antigamente, antes de conhecermos verdadeiramente a Deus e ao nosso Senhor Jesus, antes nós andávamos em trevas. Nós nem sabíamos que nós estávamos afundados em tanto engano. O irmão Mateus Beriano colocou: a prisão na qual os não salvos estão aprisionados está mais na mente do que no corpo físico. É por isso que o inimigo investe tanto em ideias, mentalidades e ideologias destrutivas. Perfeito, irmão Mateus, é exatamente isso. Todos aqueles que ainda não tiveram um verdadeiro encontro com Jesus estão nesta prisão mental. Tanto que Jesus ele vai chamar os judeus, os filhos de Abraão, pela linguagem sanguínea, de presos. Ele vai falar: se o filho os libertar,
verdadeiramente serão libertos. Nós já vamos chegar nesta passagem de João 8. Então, que bom que os irmãos aí estão entendendo o que é a liberdade que temos em Cristo, mas nós vamos trazer mais elementos, é claro. Somente Jesus liberta o pecador da cegueira espiritual, da prisão mental que lhe impede de enxergar a luz do Evangelho. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 4. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus com D minúsculo desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que o apóstolo está falando aqui para a igreja? Se o nosso Evangelho está, de alguma forma, encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. Porque o diabo, o príncipe desta era, o D minúsculo desta era, cegou o entendimento dos descrentes. Ou seja, o campo de batalha é a mente das pessoas. Para quê? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o mundo ele coloca várias falsas ideologias. Por exemplo, teoria da evolução. É para que a gente se afaste da verdade bíblica. Teoria do Big Bang. Mesma coisa. A pessoa aprende que o universo surgiu de uma explosão, de um átomo primordial que surgiu do nada e de repente todas as coisas passaram a existir, mas isso teria levado dezenas de bilhões de anos. Tudo isso é trabalho do diabo, trazendo aí a falsa ciência. Paulo fala para Timóteo ter cuidado com a falsa ciência. Timóteo, guarda o teu depósito, guarda o que tens. Tome cuidado com as prerrogativas da falsa ciência. E as pessoas elas ficam envolvidas nesses enganos. Teoria da evolução, do Big Bang, da Terra globo giratória, o pálido ponto azul, que não é nada no universo infinito, e se afastam do Deus vivo. Muitas coisas, exatamente, irmão. Irmão biblical, o sistema de hoje em dia deturpou e paganizou muitas coisas. Isso prende muitas pessoas, pois tira o criador da equação. Eu lembro quando aquele astronauta russo, Yuri Gagarin, supostamente foi para o espaço, que a gente sabe que não foi, né? Na verdade, na Rússia eles chamam de cosmonauta. Então, quando aquele cosmonauta foi, entre aspas, para o espaço, ele disse o seguinte: eu olhei para todos os lados e não vi Deus, porque eles estavam implantando o comunismo. Aquilo, na verdade, era uma propaganda comunista. O diabo estava usando aquelas pessoas para aprisioná-las no engano. Olha, eu fui lançado para o espaço, eu fui para o céu, olhei para todos os lados e não vi Deus em lugar nenhum. Que era o que eles pregavam, não a Deus. E Cristo, o verdadeiro evangelho, nos liberta, faz cair por terra todas essas mentiras. A irmã Mércia Rodrigues, a maioria das pessoas estão em prisões espirituais, que só a misericórdia de Deus para libertá-las. Somente o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é luz, a passagem diz isso, para que os incrédulos não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que reflete o caráter de Deus. A irmã Sidneia colocou: o diabo age nas massas. Sim, todo o sistema educacional, todo o sistema de ensino faz parte deste grande engano. As instituições, as autarquias, a ONU, a OMS, é uma pirâmide de controle, é uma pirâmide de engano que somente os verdadeiros adoradores conseguem se libertar, conseguem quebrar as algemas. Todos nós estávamos
acorrentados, com correntes de ferro, algemados. Mas o Filho é aquele que pode nos libertar. Graças a Deus o Filho nos libertou. E nós precisamos levar isso para mais pessoas. O irmão Tony Santana, como podem ser enganados? Eu não entendo. É porque é desde o nascimento, irmão. A criança já aprende as falsas teorias. Terra bola molhada giratória perdida no espaço. Falam que a Terra é um pequeno planeta. Nós sabemos que a Terra é um reino, que a cidade santa, que a Nova Jerusalém Celestial, ela vai descer para a Terra. Os planetas são apenas pequenas estrelas errantes, pequenos luzeiros que fazem parte do céu da Terra, que estão confinados no firmamento. Então, desde criança, todo mundo é bombardeado com filmes, com vídeos, seriados, videogames, jogos, apostilas escolares, tudo é voltado para o engano. Portanto, só o Filho mesmo, somente o Filho pode nos libertar. O irmão Eloy colocou um 2. Como que está o áudio para vocês? Como que está aí o áudio, o vídeo? Tá. Eu fiz um pequeno teste aqui, parece que está funcionando, mas me dê um feedback. Magno Belisário, quando alguém fala que tudo isso é um plano maligno do diabo, é taxado de louco. A Bíblia, ela fala claramente, né? Somente o Filho pode nos trazer aí, clarear a nossa mente. Mas vamos continuar. Seja bem-vindo, os irmãos que estão aí conosco, que chegaram agora. Não sei se o irmão Ale está conosco. Marcos Cunha, Eloy Costa, Complicado TP, Paulo Santiago. Se eu não cumprimentei alguém, sintam-se todos devidamente cumprimentados. Vamos seguir. Enquanto o diabo trabalha para cegar a mente dos incrédulos, Jesus trabalha para trazer luz a todos que o seguem com sinceridade. Os discípulos de Jesus, eles não ficam no engano. Paulo relata ao rei Agripa sobre o seu encontro com Jesus ressurreto. Seja bem-vindo, irmão Ale, parceiro do canal aí, que sempre está compartilhando as lives, trazendo inscritos. Seja muito bem-vindo. Então Paulo fala para o rei Agripa, Atos 26, versos 17 e 18. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Então Jesus falando para ele na estrada de Damasco, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Olha que interessante. Jesus, ele abre os nossos olhos, ele abre os olhos dos judeus e dos gentios que nele creem verdadeiramente, né? E nos converte das trevas para a luz. Ele nos resgata. Ele nos resgata, meus irmãos, do domínio das trevas e do poder de Satanás. Olha isso, eu vou ler de novo, é muito forte. Eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Os não convertidos, eles estão sob o poder de Satanás. Eles ainda estão vivendo no reino das trevas. Quando Jesus fala, eu vim para trazer divisão, a partir de agora, em uma casa, 2 ficarão contra 3, a sogra contra a nora, pai contra o filho, irmão contra a irmã. É porque assim, aquelas pessoas, elas vivem na mesma casa, debaixo do mesmo teto, porém em reinos espirituais diferentes. Então você pode ter numa casa 3 pessoas verdadeiramente convertidas, que já vivem no reino de Deus, sob as leis do reino de Deus, e 2, 3 pessoas não convertidas, que ainda estão nesta prisão mental sob o domínio de Satanás. Ou seja, por mais que nós amemos essas pessoas, elas ainda estão
sob o domínio do reino das trevas. Elas ainda carecem da libertação. Elas não tiveram o verdadeiro encontro com Cristo. Foi isso que Jesus explicou. Quando ele fala que ele veio trazer a divisão, é no sentido de que nem todos se converteriam. Então, os não convertidos acabam perseguindo os convertidos. Vocês querem uma passagem que ilustra isso, que eu lembrei agora? Olha que interessante. Gálatas 4, lá no final. Gálatas 4, quando ele fala de escravidão no sentido ilustrativo. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural, ou seja, Ismael, perseguia o filho nascido segundo o Espírito com E maiúsculo. O mesmo acontece agora. Vocês se lembram? Ismael nasceu de modo natural. Abraão acabou tendo se deitado lá com Agar, que não era do plano de Deus, e nasceu Ismael de modo natural. E o filho nascido segundo a promessa de Deus, segundo a vontade de Deus, ele era perseguido pelo aquele que representa o não convertido. Por isso que eles falam o seguinte, versículo 23, a partir do 22, olha, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre, e outro de Sara. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Então está representando a antiga aliança e a nova aliança. Depois ele fala no final, a partir do 28. Vocês, irmãos, vocês que se converteram, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Por isso que quando alguém se converte numa casa, os outros não convertidos daquela casa irão persegui-lo, falar que ele está ficando louco, que ele entrou numa seita, que está acontecendo, que não pode ser assim. Às vezes ele é até expulso da casa. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Ou seja, os incrédulos, eles jamais serão co-herdeiros com Cristo das promessas de Deus. Eles jamais, aquele incrédulo que morrer sem o devido arrependimento, ele não vai fazer parte do reino vindouro. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Olha que interessante a forma como Paulo explica. Vamos continuar aqui. Jesus disse aos judeus, em João 8, aqueles judeus que eram orgulhosos, que batiam no peito e falavam, nós somos filhos de Abraão. Então, João 8, do 34 ao 36, Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus chamou aqueles judeus orgulhosos, filhos de Abraão segundo a linhagem sanguínea, de escravos, porque todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Somente Jesus pode nos trazer esta libertação de modo que o pecado não mais nos domine. Você não se livra completamente, mas você também não vai ser escravizado pelo vício, pelo pecado, pelas imundícias. O irmão Rafael colocou, estou sofrendo muitos ataques de familiares, mas eu sei que é levante do diabo e uma hora eles vão se converter ou então eu vou sair. Acontece. Isso é um sinal de que o irmão recebeu aí o selo do Espírito Santo. Na verdade, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal, porque a gente acabou de ler, né? Que existe sim essa perseguição. Nós lemos lá no final de Gálatas,
O filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. Então, quando a gente passa pelo novo nascimento, nós vamos ser perseguidos por aqueles que ainda estão na carne, por aqueles que ainda não passaram. Certo, meus irmãos? O irmão Paulo Santiago. Vixe, irmão Gilberto, meu tio incrédulo acabou até me amaldiçoando e morreu 2 semanas atrás na incredulidade. Falei isso para minha mãe e ela não aceitou. Falou que sua igreja, Deus iria recolher um. Tá repreendido em nome de Jesus, mas assim, ainda que o cristão morra, ele viverá com Cristo, né? Eu sinto muito pelo seu tio, porque Deus não tem prazer na morte do incrédulo. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, se convertam e sejam salvos. Deus é longâmino e paciente. Mas algumas pessoas, elas recusam, né, o evangelho. Algumas pessoas, elas recusam até o final. Portanto, nós lemos aqui o diálogo de Jesus com aqueles judeus de João capítulo 8. E ele fala, olha que interessante no versículo 35. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Agora, meus irmãos, nós somos filhos de Deus. Se nós permanecermos fiéis até o fim, nós continuaremos na família de Jesus para todo o sempre, para toda a eternidade. Mas o escravo, aquele que ainda não está liberto do domínio do pecado, ele não tem lugar permanente. Ele será arrancado. Então, o versículo 35 de João 8 faz alusão à expulsão de Ismael, o filho de Agar, o filho da escrava, do lar da aliança. Está lá em Gênesis 21, do 9 ao 12. Acredito que era isso que o Senhor Jesus tinha em mente, falando da expulsão do filho da escrava do lar da aliança. Por meio da liberdade do evangelho, o crente é capacitado a resistir às tentações, é capacitado a não incorrer em ilicitudes e andar em santidade. O Espírito Santo que Jesus nos enviou nos dá esse poder, nos dá essa capacidade de resistir ao mal. Claro que não de forma perfeita e absoluta, mas agora nós temos capacidade de resistir às tentações, de dominar os anseios da carne. Quem consegue dominar as suas emoções, as suas vontades, governa a si mesmo, fazendo uso da palavra de Deus como fonte de autoridade em sua vida. Um estilo de vida pecaminoso, sem arrependimento, não pode agradar a Deus. Paulo escreve aos Romanos, Romanos 6, do 16 ao 23. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então Paulo está falando da liberdade que nós temos em Cristo. Só que a liberdade que nós temos em Cristo nos faz escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele explica muito bem essa questão. Porque quando nós éramos escravos do pecado, todos aqueles
frutos que eram produzidos, o fim daquilo seria a morte. Agora não. Agora nós produzimos frutos do Espírito de Deus que habita em nós, frutos que levam à santidade, cujo fim é a vida eterna. A liberdade que temos em Cristo nunca deve ser usada como desculpa para fazer o mal. O apóstolo Pedro nos ensina. É interessante o que Pedro fala aqui para a igreja. 1 Pedro 2, do 15 ao 17. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o Rei. Então não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. E como que isso poderia se dar? Paulo ele fala aos coríntios. Por exemplo, existem coisas que não são descritas na Bíblia como pecado, mas que podem fazer o irmão fraco na fé tropeçar. A gente já deu exemplo de a pessoa de repente tomar um vinho. Não é pecado você tomar um pequeno cálice de vinho. A embriaguez sim é pecado. A embriaguez, mas vamos supor que você tome apenas uma pequena quantidade, mas você tem que tomar cuidado para não tomar perto de um irmão que já teve problemas com bebidas alcoólicas, que era viciado, ou que se escandaliza vendo um crente bebendo, que veio de um ensinamento mais rigoroso. Então, existem coisas que não são pecados em si, mas que se a gente usa dessa liberdade em determinadas situações, se torna pecado e um pecado contra Cristo. Olha lá, Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 8, do 9 ao 13. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir que você tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Então, naquele tempo, meus irmãos, tinha muito aquele costume pagão de sacrificar carnes limpas a ídolos. E uma parte era vendida nos açougues. Então, alguns irmãos, eles nem comiam carne. Por isso que Paulo está falando, se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento de que o ídolo não é nada, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos, assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Ou seja, você sabe que o ídolo não é nada, não é coisa alguma, mas aquele irmão que tinha o costume de sacrificar para aqueles ídolos ainda está com a mente achando que se ele comer, ele vai estar fazendo algo errado. Então, você senta do lado dele, começa a comer, você induz ele a comer, porém, para ele aquilo vai ter um problema, para ele aquilo não vai ser uma coisa que ele vai estar fazendo, ele vai estar com aquela dúvida, com aquele pesar, de modo que ele acaba pecando. É isso que Paulo está querendo dizer. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. A gente pode usar isso para outras coisas também. Ele até fala aqui uma passagem, né? Sabemos que o ídolo nada significa no mundo e que só existe um Deus. Para nós, há um único Deus, um único Senhor. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento
como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Portanto, existem coisas que a gente não vai fazer perto de irmãos que ainda são fracos na fé, que vem problema naquilo. E muitos também se encontram presos em conceitos equivocados, pensamentos limitantes, antigos costumes, sofismas e tradições. Jesus respondeu aos fariseus e doutores da lei. Marcos 7b e 8. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Isso é muito comum, você vê pessoas que têm pensamentos limitantes, pessoas presas em costumes antigos, em antigas tradições, sofismas, e por conta disso, elas têm dificuldade para aceitar o verdadeiro evangelho. Jesus veio para nos tornar livres da velha maneira de viver. Ele veio para ressignificar os nossos conceitos, para virar a chave do calabouço ideológico que nos prendia. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos em um encontro de Google Meet. Não sei se alguns deles estão aí na live assistindo. Quero agradecer a presença e a participação de 105 pessoas conosco neste momento. Se alguém não deixou o like, meus irmãos, vou pedir para deixar agora, para a gente impulsionar aí esta pregação. Eu estava conversando com alguns irmãos e muitos deles vieram da seita dos Testemunhas de Jeová. Então foi incutido na mente deles muitos conceitos equivocados, mas ao longo de muitos e muitos anos. Então aquilo é como se fosse uma lavagem cerebral, aquilo vai entrando na mente quase que por osmose. E um dos irmãos, ele que veio de outro segmento, de outra denominação, ele falou: nossa, mas a minha base é a Trindade. Se cair a Trindade, acaba desmoronando todas as coisas. Então você vê como que aquilo é colocado na mente das pessoas, como que aquilo é incutido ao longo dos anos e fica impregnado, e é muito difícil da pessoa se desvencilhar. Somente Cristo pode nos libertar, somente o Espírito Santo de Deus que Jesus nos enviou para aqueles que nele creem, pode nos trazer aí fazer cessar esta cegueira espiritual, fazer cair por terra todos esses enganos. Exatamente, o irmão Marcos Cunha colocou: as próprias denominações estão presas em tradições que são passadas de anos em anos. E às vezes eles ficam mais atentos às tradições do que à sã doutrina. É difícil isso, meus irmãos. Às vezes é sempre daquela forma que tem que se apresentar diante da igreja, do púlpito, tem que cumprir aquela liturgia, aqueles rituais, não pode ser nada diferente daquilo. Então todo mundo se acostuma com aquela liturgia e não pode mudar, não pode ser diferente. Sendo que nós sabemos que a verdadeira igreja, claro, vai ter um pregador, um evangelista, mas se um irmão quiser dar um testemunho, ele tem a liberdade para dar um testemunho. Se outro quiser ler um salmo, ele tem a liberdade para ler um salmo, para cantar um louvor, para aquilo que o Espírito Santo mover. Se alguém precisar entregar uma revelação, claro que tem a liberdade para orar, para profetizar. Não pode ter essa escravidão total das regras, como estava acontecendo com aqueles líderes religiosos da época de Jesus, e está acontecendo hoje também. Jesus falou: os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eles começaram, aqueles fariseus, aqueles saduceus, eles começaram a fazer inúmeras leis complementares. Em cima das leis de Deus, eles foram criando leis complementares
deixando mais rígida do que a própria lei de Deus, ou seja, colocando fardos que nem Deus havia colocado. Tanto que eles transformaram em um pesadelo a guarda do sábado e acusavam Jesus de estar violando, mas Jesus não estava violando. Eles que criaram várias coisas além daquilo que estava previsto na Torá. Vocês se apegam às tradições dos homens, negligenciam os mandamentos de Deus. Jesus veio para nos tornar livres da velha maneira de viver, para nos livrar desses antigos costumes, sofismas, tradições. Ele veio para ressignificar os nossos conceitos. Por que nós temos esses conceitos? Algumas pessoas, elas não se convertem. Por exemplo, tem o problema da mariolatria no meio católico. Eu já vi muitas vezes a pessoa falar assim: eu não posso largar Maria. Aquilo foi colocado na cabeça dela desde criança. A gente fala, mas irmão, irmã, Maria, ela está aguardando a ressurreição, ela está aguardando a primeira ressurreição. Somente Jesus ascendeu aos céus. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você mostra as passagens, mostra todas as provas e a pessoa ela não consegue. Ela fala: não, eu não posso abandonar Maria, eu não posso abandonar a mãezinha. Mas onde que está isso na Bíblia? Aí você pega, abre a Bíblia, mostra. Só que aquela lavagem cerebral é tão forte que se ela não quiser verdadeiramente a verdade, ela não vai sair. O irmão Rubens colocou, olha, na Igreja Católica, você passava anos ouvindo as mesmas passagens bíblicas. E geralmente são citações que não trazem edificação, eles não trazem explicação, não trazem a verdadeira interpretação. É sempre voltado para aquela doutrinação daquela determinada seita ou denominação. E Jesus veio para quebrar isso. Tanto que ele acabou se confrontando com todas as seitas da época. Ele teve confronto com os fariseus, com os saduceus, com os zelotes, com os essênios, com os mestres da lei, com todas as denominações. Lembra a limpeza que ele fez lá no templo? Fazer a leitura aqui, Efésios 4, do 22 ao 31. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Olha que interessante. Vocês foram chamados, convocados, ensinados a serem renovados no modo de pensar. A nossa mente ela passa por uma transformação, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade a seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Jesus veio nos libertar também das raízes de amargura, da ira, da indignação, desses comportamentos reprováveis. O crente ele não pode passar por esses
estados aí de gritaria, de fazer barraco. Essas coisas não convêm ao cristão. De caluniar os outros. Aquele que difama os outros, que calunia, que ataca a honra dos outros, não está mostrando que é um discípulo de Jesus. Está entristecendo o Espírito Santo de Deus ou já deixou apagar o Espírito Santo de Deus. O crente ele não profere palavras torpes. Pelo contrário, ele diz aquilo que é útil para edificar os outros, conforme necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ele não vai falar coisas indignas, sem valor. Ele deve abandonar a mentira. Está escrito, olha, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Jesus nos liberta desta antiga maneira de viver. Ele traz renovação, ele nos liberta da antiga maneira de pensar. O nosso mestre, meus irmãos, ele oferece essa liberdade a todos, mas muitos recusam. Alguns dizem ter entregue a vida para Cristo, mas persistem na velha maneira de viver. Podemos citar a parábola do vinho novo em odres velhos, uma parábola muito conhecida que está no Evangelho de Lucas. Lucas 5, do 36 ao 39. Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo na nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, ou em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará, e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Vamos explicar aqui, inclusive, o versículo 39, que é o que causa mais dúvidas. O nosso mestre está explicando que é inviável tentar unir algo novo e dinâmico com algo antigo e desgastado. Se alguém tentasse colocar um pedaço de pano novo em uma roupa velha, aquele pano novo encolheria na lavagem e rasgaria o tecido antigo. Tudo se romperia. Em resumo, Jesus está dizendo que assim como o vinho novo deve ser colocado em odres novos para evitar o rompimento, o reino de Deus requer novas estruturas e abordagens espirituais que não seriam suportados pela antiga religião judaica, formatada sob prescrições exteriores e leis cerimoniais impostas até o tempo da nova ordem, como nós vemos em Hebreus 9, versículo 10. Aliás, Hebreus 7, 8 e 9 explicam bem esta transição da antiga aliança. Muitas coisas eram sombras daquilo que haveria de vir, eram ilustrações. Então não dá para compatibilizar. E no final da parábola, quando Jesus diz: e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor, ele destaca, na verdade, que as pessoas muitas vezes resistem à mudança e preferem o familiar, aquilo que elas já estão acostumadas, ao novo, mesmo que o novo seja muito superior. Por isso que tem essa parte final aqui. Ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Ele está falando da resistência que muitas pessoas têm à mudança, mesmo que o novo seja muito superior. O mestre, meus irmãos,
está indicando que aqueles que estão enraizados nas práticas antigas podem ter dificuldade em aceitar a mensagem da salvação pela fé no unigênito Filho de Deus. Por isso, Paulo diz aos Gálatas, no versículo 2 do capítulo 5, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. O que estava acontecendo aqui? Aquela igreja estava colocando como doutrina de salvação a prática de leis cerimoniais que não prevaleceram sob a égide da nova aliança. Por isso que Paulo fala na abertura da carta aos Gálatas, por que eles estão aceitando um novo evangelho que não é o verdadeiro evangelho, que deve ser considerado anátema. Eles estavam condicionando a salvação a obras da lei, coisas relacionadas à lei cerimonial, como, por exemplo, a circuncisão. Aquela igreja, ela quase se perdeu por tentar fazer justamente isso, né? Colocar tecido novo em pano velho ou vice-versa. Outras pessoas, meus irmãos, ainda carregam fardos pesados impostos pelo sistema religioso em seus ombros, o que lhes impede de servir verdadeiramente a Cristo. Jesus disse à multidão sobre os fariseus e mestres da lei. Mateus 23, 4. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então a gente já falou, né, que eles criavam várias regras, leis complementares, atavam fardos pesados, colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles próprios não estavam dispostos a praticar aquelas coisas. E hoje a gente vê isso também. Muitas pessoas carregando fardos pesados que lhes foram impostos pelo sistema religioso e eles não conseguem enxergar o verdadeiro evangelho porque eles estão preocupados carregando aqueles fardos. E quando você mostra a verdade, eles estão comprometidos já com aquilo. Podemos citar também os israelitas que foram libertos do Egito pelo poder de Deus, mas que continuavam com a mentalidade de escravos, desejando retornar à antiga condição. Eles estavam livres, sob os cuidados de Deus, mas toda hora eles falavam de voltar para o Egito. Eles foram livres, foram libertos fisicamente, mas mentalmente continuavam pensando como escravos. Isso não pode acontecer conosco. Jesus nos libertou, agora nós temos que pensar como homens livres. Nós não somos mais escravizados pelo mundo, pelo pecado, nós não somos mais escravizados pelo diabo, pelas antigas tradições e costumes, pelas tradições dos nossos familiares. Nós não comemoramos mais as festas pagãs. Os nossos familiares, aqueles que não se converteram, eles ainda estão presos nessas comemorações pagãs. Esta Páscoa católica, Natal, essa festa pagã terrível, Carnaval, todas essas coisas, Halloween, essas tradições, nós não estamos mais presos nessas coisas. Agora nós somos escravos da justiça. A gente vai fazer aquilo que Jesus nos ordenou, praticar as suas palavras, ainda que isso signifique nadar contra a correnteza deste mundo que jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Nós devemos fazer a vontade de Deus. E quanto àquelas pessoas que estão presas em mentiras e sofismo, acreditam em falácias, não por haver verossimilhança,
mas de tanto que foram submetidos a tais enganos por muitos e muitos anos. O que é sofismo? É muito utilizado, hein? O sofismo é muito utilizado por líderes religiosos. Muitas vezes, quando nós vamos debater com alguém que pertence a alguma religião, ela solta uma frase que é puro sofismo. Assim, o pastor ele pega uma passagem bíblica e fala que aquela passagem significa tal coisa e usa de uma lógica um tanto quanto ilógica para justificar aquilo. Vou dar um exemplo para facilitar. Sofismo, vamos primeiro conceituar. Sofismo é um argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Em resumo, trata-se de uma argumentação que tem aparência de verdade, mas que comete incorreções lógicas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que todo mundo já ouviu aqui. Quem já ouviu, confirma aí no chat. A pessoa fala assim: eu conheço uma pessoa que fumou a vida inteira e viveu até os 90 anos de idade. Portanto, fumar não faz mal à saúde. Quem já ouviu essa? Acho que para quase todo mundo, né? A pessoa ela tenta justificar que fumar não faz mal para a saúde porque ela conhece uma pessoa, ficou sabendo de uma pessoa que fumou a vida inteira e viveu até os 90 anos. Mas isso não quer dizer que o cigarro faz bem, que todas as pessoas que fumam vão viver 90 anos ou mais. Isso foi um caso isolado, uma exceção. Então, os irmãos aí estão confirmando que já ouviram, né? Zoe TBM, eu já ouvi. Matheus Bereno, lamentável. Os irmãos estão rindo aí, ó. Biblical sim, todo mundo. Sidney, eu já. Robson Moraes 1, confirmando que já. Magno Belisário também. Matheus Bereano. O irmão Rafael Luiz colocou um outro exemplo. Se o amor é cego e Deus é amor, então Deus é cego. É um absurdo, né? Ele tenta chegar numa conclusão, entre aspas, lógica, mas que é totalmente ilógica. Então não é porque a pessoa tinha uma excelente genética, algo assim raro, exceção, que vai justificar. Agora vamos trazer para o púlpito, né? O que alguns pregadores falam? O que é muito comum, alguns pregadores se utilizam de fatos ou eventos bíblicos que são exceções para dar a entender que aquilo se aplicará na vida de todos os crentes indistintamente. Um dos maiores exemplos: Abraão servia a Deus e era muito rico. Então você, que também serve a Deus, ficará rico. Essa é clássica, é famosa. Chega lá o líder religioso e fala para toda a congregação: Abraão era servo de Deus e era muito rico. Então vocês que são servos de Deus também ficarão muito ricos, recebam. Como se Deus ele não tivesse, né, um plano, um propósito para cada um. Como se ele trabalhasse assim, isso aqui, que tudo fosse para todos. Tivesse o mesmo plano, o mesmo propósito para todos indistintamente. Não é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Sempre houve servos de Deus ricos, pobres, livres, escravos, homens, mulheres, judeus, gentios. Deus trabalha na diversidade. Então isso aqui não tem como usar. E pior que as pessoas caem nisso. Isaac era rico, Jó era rico, porque eles serviam a Deus. Mas aí eles não falam dos apóstolos, que eram pobres, que muitas vezes passaram necessidade, fome em alguns momentos. É complicado. Agora sim, tem pessoas que estão presas
em sofismo, em falácias. Jesus ele veio nos libertar de todos esses enganos, de uma mente cativa e principalmente da condenação no lago de fogo que será imposta a todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados. Através de sua morte expiatória na cruz e ressurreição, ele oferece a libertação espiritual da culpa e do poder do pecado, permitindo que tenhamos um relacionamento restaurado com Deus, uma reconciliação. Quando Adão caiu, a primeira pergunta que Deus fez: Adão, aonde você está? Deus não perguntou o que você fez, perguntou aonde você está, porque Deus sabia que aquilo implicava na separação do homem. Jesus veio trazer a reconciliação, veio nos libertar de todos esses enganos, libertar a nossa mente do cativeiro, nos libertar da condenação, através de sua morte e ressurreição. A fé em Jesus nos traz libertação emocional e mental, proporcionando paz, esperança e conforto em meio às dificuldades da vida. O Espírito Santo, que faz morada em quem pertence a Cristo, nos traz conforto, conselho, cura interior, libertação de traumas, vícios e outras aflições emocionais. O Espírito Santo ele vai trabalhando em nosso interior, em nosso íntimo. Ele vai fechando as nossas feridas, sarando o nosso coração, a nossa mente, nos livrando de vícios, apagando traumas psicológicos, nos curando daquelas aflições emocionais, tocando em nós para liberarmos perdão. Vai limpando as amarguras. Todos nós temos feridas emocionais que o Espírito Santo vai trabalhando e curando. Aqueles que confiam em Cristo encontram alívio e descanso para suas almas. Nós vemos isso em Mateus 11, 28 a 30. A liberdade em Cristo traz libertação do medo, da ansiedade, dos sentimentos ruins e das preocupações desta vida, pois os crentes confiam no cuidado e na providência de Deus. Jesus fala para os discípulos, Mateus 6, 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então ele nos liberta dessa ansiedade, das inúmeras preocupações. Quem está em Cristo confia no cuidado e na providência de Deus, do nosso Pai Celestial. Cristo nos ensinou a sermos humildes, amarmos ao próximo e ajudarmos aos necessitados e oprimidos. Praticando as suas palavras, também somos libertos do orgulho e do egoísmo. Quem está em Cristo sabe que é pequeno, que é pobre de espírito, que é totalmente necessitado da graça de Deus, da misericórdia, que é totalmente dependente da obra de redenção. Então quem está em Cristo é liberto do orgulho, é liberto do egoísmo. Jesus nos chamou para sermos em tudo fiéis a Deus e servirmos aos outros com amor e humildade, dando honra aos outros mais do que a nós. A liberdade em Cristo capacita os crentes a amar e servir ao próximo, seguindo o exemplo do Messias, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Até aqui, meus irmãos. Espero que tenha sido edificante esta palavra. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao seu nome, por teu amor, por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ele,
são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus, que nos trouxe a verdadeira liberdade. Meus irmãos, eu conto com cada um de vocês, 104 pessoas conosco, para que cada um deixe um comentário fixo, de modo que o canal ele volte a mexer aí nos algoritmos do YouTube, de modo que volte a ter relevância. Se alguém esqueceu do like, pode deixar agora também. Então conto com cada um de vocês para que deixe os comentários. Fiquem todos na paz e na proteção. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.